Bom dia, primeiro ano. E aí, como foi de atividade? Nossa primeira semana do PET Volume 4 do quarto bimestre, né? Espero que tenha conseguido fazer atividade. Como vimos, essa semana a gente deu uma breve introduzida nas funções inorgânicas, sabendo que essas funções inorgânicas estão presentes no nosso dia a dia, como na acidez da laranja, na basicidade do sabão, o sal de cozinha, muito utilizado por todos, no gás carbônico, ele é instalado pela respiração, presente no ar, também presente no refrigerante. Então, bora lá para nossas correções das atividades. Dúvidas, me chama aqui que eu tirar a dúvida de vocês. Então, bora lá. Atividade 1. Atividade 1. Consulte, consulte a escala de pH no texto, ou seja, que deu a escala no texto, que essa, conforme essa tabelinha aqui, e complete a tabela indicando se o material é ácido, básico ou neutro. Então, consultando essa tabelinha aqui, vamos verificar o primeiro material, chuva. A chuva, ela apresenta uma faixa de pH de 6,2. Então, procurando aqui, onde que está o 6 aqui? O 6 está aqui, não está? E tá? 6,2 está por aqui, não tá? Então a chuva vai ser ácido. O vinagre tem um pH entre de 2,8 a 3. Então, procurando na tabelinha aqui, 2 a 3,8, está entre aqui também, não tá? Então, aqui vai ser um pH ácido. Então, o vinagre vai ser ácido também. O limão, e tem uma faixa de pH de 2,3. 2,3 está nessa faixa aqui, não está? Por aqui. Então, vai ser ácido, limão. Já o sangue ele tem uma faixa de pH de 7,3 a 7,8. Onde tá o 7? O 7 está aqui, não está? Só que o 7 é neutro, não é? Então, você anda, só que é 7,3. 7,3 vai estar por aqui até aqui. No caso, o sangue ele é considerado como um pH básico. Mas você vai perguntar, professor, mas por que não? Ele não é neutro. É porque vai estar na fase 7, ele pega um pedacinho do neutro, mas vai estar no básico. O sangue ele é considerado como um pH básico. E o café, ele é o quê? Ele tem um pH na faixa de 5. Então, o 5 está aqui. Ele é um pH ácido. Água pura. A água pura tem um pH na faixa de 7. O 7 é um. O 7 é esse daqui. Então, ele vai ter um pH água neutro. Café é ácido. Desculpa, pessoal. Conforme eu não pus que o café é um pH ácido. Você pergunta, mas porque o café é ácido a gente tomou? Na verdade, o café tem estrutura ácida. E a água, neutro. Agora, atividade 2. Consulta o conceito operacional de ácido, base, sais e óxido no texto. Relaciona a função com a fórmula química dos compostos. Ácido, o que é um ácido? Ácidos são substâncias que, em solução aquosa, sofrem ionização, liberando como caso somante o H, ou seja, eu tenho um ácido aqui, do tipo assim, eu não vou pôr água, não, em solução aquosa, que quer dizer em água, quando você coloca alguma coisa em água, H2O, ele vai liberar um H elevado a um mais, que é um cátio, mais um ânion, A elevado a menos. Já a base, podemos chamar de hidróxido, são substâncias que em solução aquosa, ou seja, em meio em água, sofrem dissociação iônica, liberando como ânion o zinco hidroxilo H-, ou seja, tem uma base, que é, por exemplo, B de base, com hidroxilo aqui, não tem? Você coloca isso dentro de uma água, aí vai liberar um ânion B menos
Não, desculpa, um cátion mais o ínio, o ano quer dizer o ano hidroxila, o H menos. Já um sal, ele é formado pela mistura. Só esperar um minutinho aqui. Então, já o sal ele é formado pela mistura de um ácido e de uma base, onde ocorre uma reação entre essas duas espécies, denominada de reação de neutralização. Então, o sal toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de H-, ou seja, é um ácido que é reação de um H com uma base BOH. Aí vai formar um sal do tipo, isso vai AB, porque você vê que aqui tem o H e aqui tem H, não tem esses dois, vai reagir junto, vai formar I, formar água. Você vê que solta toda substância, água que sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion H, que liberou um cátion H, e um ânion diferente do H-. Liberando esses dois, vai formar a água e vai formar seu sal de interesse. Então, já os óxidos são compostos binários, ou seja, são formados por dois elementos, sendo o oxigênio mais eletronegativo dentre eles. Então, esses são apenas conceitos, tá? A gente vai ver mais detalhadamente nas próximas aulas, cada um, o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal e o que é um óxido. Nessa primeira aula, sobre esse conceito. Então, óxido é um composto binário, ou seja, formado por dois elementos, sendo o oxigênio mais eletronegativo entre eles. Um exemplo, peraí, só um minutinho aqui. Por exemplo, um exemplo de óxido vai ser o carbono reage com o oxigênio do ar. Ele vai reagir com o oxigênio do ar, ele forma o gás carbônico, que é um óxido. Mesma coisa da chuva. O enxofre reage com o oxigênio, formando o dióxido, chama de enxofre. Sempre que for assim, é um óxido. Então, vamos lá para nossas perguntas. Analisando o HCl, você pode observar que ele tem um hidrogênio ligado ao cloro. Então, ele vai ser classificado como um ácido, porque quando eu coloco ele em água, ele vai sofrer ionização, liberando o H+, e o cloro menos. Então, vai ser um ácido. Já o hidróxido de sódio, que é composto de um átomo de sódio e um átomo de uma hidroxila. Colocando esse composto em água, ele vai liberar o sódio metálico mais e a hidroxila negativa. Então, ele vai ser, como tem uma hidroxila aqui, ele é uma base. Já o composto chamado de ácido sulfúrico, composto de dois átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Colocando esse composto dentro da água, ele vai sofrer ionização, porque ele vai liberar, nesse caso, ele vai liberar dois hidrogênios, ou seja, chamado de diácido, porque ele libera dois hidrogênios, então ele vai se formar um H+, 2. E aqui 2 menos, só 4 menos, então ele é um ácido. Já o composto chamado de carbonato de cálcio, composto de um átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio.
Ele colocado em água, ele é na verdade é um sal, porque ele é composto de uma base e de um ácido. Ele colocado em água, quer dizer, ele vai sofrer ionização, liberando um H+, e dissociação, liberando um hidroxilo. Então, ele é um sal. Esse composto aqui chama de trióxido de alumínio, com 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Como pode ser visto aqui, ele vai ser classificado como óxido. Por que um óxido? Porque ele tem ligado a um oxigênio, que é mais eletronegativo, a um metal. Então, ele é classificado como um óxido. Mais para frente, a gente vai ver mais detalhes desse assunto. A gente vai estudar mais profundo o que é um ácido, um sal, uma base e óxido. Esse primeiro momento é mais para introduzir da matéria que vocês vão ver daqui em diante. Quer dizer. Atividade 3. Atividade 3 perguntou o que é um indicador ácido-base. Os indicadores ácido-bases são substâncias orgânicas que, ao entrar em contato com o ácido, ele fica com uma cor, ou se entra em contato com uma base, fica de outra cor. Por exemplo, alguns indicadores comuns, algumas mudanças de escala de pH. Em meio ácido, por exemplo, a bateria, em meio ácido, ela vai ficar uma cor vermelha, porque ela apresenta uma acidez muito baixa. Já o ácido atomical, ele apresenta uma cor meia laranja. O limão, de laranja para amarelado, um amarelo mais escuro. Um exemplo de pH neutro, ele fica uma tonalidade mais um verde escuro. Já quando está na base, vai mudar de cor, como por exemplo, o sangue, um verde mais clareando. O ovo, um verde água. E um sabonete, um pH 12, que é base, uma outra cor. Então, exemplo de indicadores de origem natural. A gente mesmo pode fazer indicadores. Vou até tentar mostrar isso nas próximas aulas, na hora que a gente chegar nesse assunto. Tem por meio de extrato de uva, casca de ameixa, açaí, beterraba, repolho roxo, que é muito comum. Você mesmo a gente mesmo pode criar indicadores de origem natural, igual do repolho roxo. Você pega o repolho roxo, você coloca pequenos pedacinhos, aí você pode usar um mix mesmo, o liquidificador, você bate ele com água, transformando ele num indicador natural. Aí você pode, aí a partir disso você pode, por exemplo, uma água que você tem dupla, por exemplo, pega uma água de uma represa, até mesmo uma água de um rio, você quer verificar o pH dessa água. Aí você pega essa água, coloca no copinho e vai colocando as gotinhas de indicador, aí você verifica. Ah, essa água é ácida, essa água é base. Isso é tipo um controle de colher para verificar se essa água é ácida ou base. Também tem os indicadores produzidos no laboratório, que chama laranjagem metila, azul de timol, fenolftaleína, papel de indicador de pH. No caso, como a gente tem online, quando voltar na escola, vou mostrar na escola, acho que a gente tem o papel indicador de pH. Então, agora questão 4, atividade 4. Relaciona algumas propriedades que permitem decidir se um material é ácido ou base. Então, para decidir se o material é ácido ou base, vamos ver. Para identificar se um material é ácido, em geral, ele apresenta sabor azedo, como limão. Suas soluções aquosas conduzem corrente elétrica, reage com certos metais, como o zinco e o magnésio, liberando hidrogênio gasoso. Desidratam a matéria orgânica, neutralizam os básicos formando sal e água. Como, por exemplo, ácido clorido, que é um ácido forte, e uma base de soda cáustica, ou hidróxido de sódio. Esses dois reagindo, vai formar o sal, cloreto de sódio, que é conhecido como sal de cozinha, mais água. Isso é uma reação de um ácido com base, formando um sal, reação de neutralização. Já as bases, em geral, têm sabor abstigente, ou seja, é uma que aperta, como por exemplo, você comer uma banana verde, você não consegue, porque ela vai apertar sua boca.
Em contato com a pele, essa fica escorregadia, por exemplo, igual você pegar uma base de hidróxido de sódio, que é chamada de soda cáustica, você pegar ela na forma sólida, ela vai ficar escorregando essa mão. Suas soluções aquosas conduz corrente elétrica, ou seja, quando está em água, reage com ácido e um dos produtos é a água, neutraliza os ácidos formando sal e água, ou seja, quando reage com ácido, um dos produtos é a água, como por exemplo a reação de neutralização que forma o sal e a água. Atividade 5 e última da semana. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador de caráter ácido, de pH entre 0 a 7, ou caráter básico, entre pH de 7 a 14, de diferentes soluções. Misturando um pouco de suco de repolho roxo e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores. Segundo a sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala diante. Algumas soluções foram testadas com um indicador produzindo os seguintes resultados, por exemplo, vermelho, rosa, roxo, azul, verde, amarelo. Do vermelho ao rosa, a um pedacinho do roxo, não, do vermelho ao rosa é o pH ácido, que é pH menor que 7. Já do roxo até o amarelo já é um pH maior que 7, pH básico. A partir daí, vamos responder as seguintes perguntas. Utilizando-se o indicador citado, que é o de repolho, do suco de repolho roxo, em sucos de abacaxi e limão, pode-se esperar como resultado de coisa. Então, como sabem, o suco de limão, como ele é um azedo, ele vai precisar ter um caráter ácido. Como ele vai ser um caráter ácido, ele pode ser o vermelho ou rosa. Ele vai estar, o suco de limão vai estar entre o vermelho e o rosa, porque ele tem um caráter ácido. Já o suco de abacaxi, ele também apresenta caráter ácido. Por quê? Porque ele é ácido. Porque geralmente você não consegue chupar, dependendo do abacaxi, você não consegue chupar ele é azedo, né? Então ele tem um caráter ácido. Só que comparar o limão com o abacaxi vai apresentar uma acidez menor que do limão, ele vai estar mais para rosa, já o limão vai estar mais para vermelho. Então, analisando a pergunta, ali nessa cada item, rosa e amarelo, rosa pode ser, só que amarelo é básico, então essa está descartada. Vermelho ou roxo? Vermelho, correta. Só que o roxo é básico, então também está descartado. Verde ou vermelho? Verde vai ser básico, então não entra. Rosa ou vermelho? Pode. Rosa e vermelho. Tem ácido. Então a resposta correta é a letra D de dado. Item 2. De acordo com os resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm respectivamente caráter? Então vou analisar. Não, amonico apresentou uma coloração verde. Procurando aqui na tabela, o verde é básico. Então, B de básico. Leite de magnésio tem uma cor azul. Onde que talvez a azul está? Aqui, não está? Então, comparando, está no pH 10. Então, vai ser caráter pH 10. Então, é maior, pH maior que 7, então é um caráter básico. Vinagre, cor vermelho. Vermelho está aqui. Então, é um pH menor que 7, né? Então, caráter ácido. Leite de vaca, apresentou cor de rosa. Então, rosa está aqui. Então, também um caráter ácido. Então, cor base, ácido, ácido. Resposta, letra E de escola. Então, pessoal, essa semana foi isso. Essas as 5 atividades. Espero que tenham entendido. Dúvidas, não deixe passar as dúvidas. Não deixe acumular as atividades. Vamos colocar em dia já. Começar com o pé direito esse quarto bimestre. E dúvidas, pode me chamar aqui no WhatsApp que eu tirar a dúvida de vocês. Bom estudo e bom fim de semana.